Bem, já estamos de volta com o programa Sem Censura. Este já é o segundo bloco do dia de hoje, momento que eu mando aquele beijo muito especial para a turma da noite quando a gente reprisa o programa. Agora é saúde. Quando ouvimos a palavra celulite, a primeira coisa que vem à cabeça são aqueles buraquinhos que normalmente aparecem na região das coxas e dos glúteos devido ao acúmulo de gordura. Já a celulite infecciosa, diferente da celulite popular, é uma doença que atinge as camadas mais profundas da pele devido a uma infecção bacteriana que pode se espalhar rapidamente pelo organismo, causando graves complicações e até a morte. Para alertar sobre o assunto, recebemos a médica dermatologista Eline Coas, ela que é presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia do Pará. Querida, seja bem-vinda ao programa. Muito obrigada pela disponibilidade de estar aqui conosco no Sem Censura. O que é, mana, essa celulite infecciosa que leva à morte? Sim, primeiramente, obrigada mais uma vez pelo convite, Vanessa, obrigada. E é sempre bom estar falando aqui sobre saúde, sobre essa doença que tem uma frequência relativamente alta, tá? Então, a celulite bacteriana, a celulite infecciosa, ela atinge em média 100 a 200 pessoas por ano em 100 mil habitantes. Então, ela é relativamente frequente. E a celulite, como você falou, é uma infecção bacteriana que afeta a pele e os tecidos celulares subcutâneos embaixo da pele, né? E é uma infecção bacteriana, em geral, na maioria das vezes, ela está associada a alguma porta de entrada, a algum trauma prévio, alguma coisa que está ali sobre a pele. Qual é a principal diferença entre essa celulite bacteriana da celulite comum? Certo. Então, celulite, quando a gente escuta falar, né, pensa o termo celulite, que o povo todo conhece, né, o termo correto é lipodistrofia ginoide, que na verdade é esse acúmulo de gordura embaixo da pele e aí dá esse aspecto. Né, lipodistrofia ginoide. Deus, além do que é feio, é peça. Exatamente. Todo mundo tem, né? Todas as mulheres. Todo mundo. Todo mundo tem. E aí, exatamente, ocorre esse acúmulo de gordura embaixo da pele e esse aspecto de buraquinhos como se fosse dar um aspecto de pele em casca de laranja, tá? Mas a celulite, mesmo o termo médico, que é a celulite, a gente sabe, o celo vem de tecido celular subcutâneo. Sim. E lite vem de infecção e inflamação. Bacteriana porque é causada por uma bactéria. Então, o termo médico mesmo, celulite, quando a gente fala para um médico, né, ou então um profissional de saúde, a gente entende que é uma infecção bacteriana embaixo da pele. Com certeza. Quais os sinais demonstram que não é uma celulite comum? Como é que a pessoa sabe? Como a pessoa sabe, é assim. Então, em geral, quais são as pessoas, em geral, que tendem a ter mais a celulite, né, infecciosa, a celulite bacteriana? Em geral, surge mais nas pernas, nos membros inferiores, e é daquela pessoa que já tem alguma predisposição, em geral, né? A gente vê uma frequência aumentada nos pacientes que são diabéticos, que já tem varizes nas pernas, né? Então, esse retorno venoso já é dificultado. Sim. E também pode surgir decorrente de algum trauma, por exemplo, fez a unha, foi na manicure e aí machucou ali o dedo do pé, a unha. E às vezes pode ter fungo ali entre os dedinhos dos pés, entendeu? Então tudo isso a gente fala que são portas de entrada. O que é porta de entrada? Lesou a pele ali naquela área e aí justamente entrou a bactéria e vai atingir a pele. Então, quando a gente fala em celulite, é algo que surge muito rápido, né? Em geral, o paciente pode ter, antes às vezes de surgir a pele ficar acometida, ele pode ter febre, sentir um mal-estar. E observa, então, na pele uma vermelhidão, né, que a gente fala que é o eritema, um inchaço e dor naquele local. Na maioria das vezes, né, a celulite, ela surge em um lado da perna. Então, a gente vê que ela é unilateral, apenas uma perna que está acometida. Mas a gente pode ter casos de terem nas duas pernas. Em geral, eu estou falando mais frequente que é nas pernas, mas pode surgir em qualquer área. Que bactéria é essa que provoca a celulite infecciosa ou celulite bacteriana? Isso, a principal são aquelas bactérias que normalmente estão colonizando ali a pele, né? A gente fala principalmente no Staphylococcus aureus e também no Streptococcus beta-hemolítico, né? Essas duas bactérias são as mais frequentes que causam essas infecções da pele. Pergunta do público para você. Vamos lá, Caio. O Sérgio do bairro da Condor pergunta se perda de peso e exercícios físicos podem ajudar a melhorar os dois tipos de celulite ou medicamentos ainda são a solução mais viável? Na verdade, quando o paciente ele já tem a celulite instalada, tem que tratar, porque, como você mesmo falou, pode, justamente se não tratada, né, se ela pode ganhar corrente sanguínea e se tornar até uma infecção generalizada. Então, uma vez que a celulite esteja ali, você vai procurar, né, um médico profissional para fazer o tratamento, de preferência com os antibióticos. Mas a pergunta dele provavelmente foi em relação à prevenção. Então, como é que a gente previne para não ter celulite? Claro, cuidando, evitando esses possíveis traumas, às vezes até uma picada de inseto, que a pessoa vai lá com a unha, coça, a unha suja, né, a mão, enfim. Sim.
E também perder o peso ajuda muito, porque imagina um paciente que está acima do peso, ele já tem ali um comprometimento, né? O retorno venoso ali das pernas já fica mais comprometido. A atividade física também ajuda, então com certeza, a atividade física, a perda de peso também previne o aparecimento dessas infecções. Como é feito o diagnóstico? O diagnóstico ele é clínico, então deve ir o paciente, né, que tem esse quadro, Sim. essa suspeita, né? Na maioria das vezes, algumas vezes eles têm febre, dor no local realmente fica bastante doloroso. Então, eles devem procurar um médico e o diagnóstico ele é clínico mesmo, procurar a emergência, a UPA, e o tratamento ele deve ser instituído o mais breve possível. Bem, a gente sabe que o movimento estético é uma explosão. Sim. Né? Em cada esquina você tem hoje um centro de tratamento estético onde oferecem massoterapia, drenagem linfática. Para quem tem celulite infecciosa ou bacteriana, quais são os riscos? Na verdade, aquilo que eu falei, então, assim, os riscos seriam os traumas, né? Então, se a gente fala em que... pensando no membro inferior, que é a área mais acometida, né, que são as pernas, então ali o paciente, para ele ter a celulite, então eu falo mais em relação à questão das manicures, né, do cuidado realmente para evitar os traumas naquela área ali dos pés, né? Sim. Então aí, mas pensando na drenagem, os tratamentos estéticos, se eu tenho algum tratamento que envolva trauma no local, por exemplo, injeção, ou enfim, né, que não é feito com a devida antisepsia, o profissional adequado, então eu corro o risco sim de ter infecções na pele, né, mais graves até e mais sérias até das vezes do que até a celulite. Como prevenir a celulite comum e, claro, como evitar a celulite infecciosa? Celulite comum, estou falando da celulite mesmo estética, Exato. da lipodistrofia. Principal, né, infelizmente, é a questão do emagrecimento. Então, quando a gente aumenta o peso, a gente já tem um surgimento da celulite. A alimentação, né? Também. A alimentação super válida. Então, a alimentação ela sempre tem que ter saudável, né? Ingerir bastante líquido, água, frutas, verduras e evitar de acumular o peso. Mas uma vez que ela já está instalada a celulite ali, mesmo num paciente que já faz atividade física, né, que já chegou num peso adequado e tudo, a gente tem tratamentos, né, estéticos que ele pode fazer, né, de preferência com o médico, dermatologista, e aí a gente tem aparelhos, né, que acabam tratando, quebrando essas moléculas de gordura e às vezes até a aplicação de substâncias esvaziadoras de gordura, tá? Isso é uma coisa. E falando na celulite infecciosa bacteriana, né? Como prevenir? Sim. Então, também o peso, sempre é bom, né, manter um peso adequado, porque ali quando o paciente está acima do peso, ele fica mais sujeito a ter as varizes, né, a insuficiência venosa. Que mais? Também atividade física ajuda muito, tá? Para manter ali um fluxo sanguíneo adequado, tá? A produção do Sem Censura está liberando algumas imagens para o público de casa acompanhar. E aí tem uma imagem bem interessante que mostra uma similaridade entre a celulite bacteriana e a erisipela. E pelas imagens parece que as pessoas confundem muito. É isso mesmo? Sim, a celulite erisipela... ali fala, né, olha, a erisipela, a gente vê a lesão muito mais bem delimitada, porque a gente sabe que ela está um pouco mais superficial do que a celulite, que está um pouquinho mais profundo, que é um eritema, essa vermelhidão mais mal delimitada. Mas, assim, o tratamento, ele não vai diferenciar muito de um em relação ao outro. Às vezes, até o diagnóstico não tem como a gente afirmar com certeza que é só uma erisipela ou é só celulite. Então, a gente acaba colocando as duas doenças muito similares e fazendo um tratamento semelhante. Mas é interessante a imagem... Na imagem clínica que você mostrou, né, daqueles pacientes, eu esqueci de falar também o diabetes. O paciente que tem diabetes, ele está mais sujeito a apresentar essas comorbidades, né? Olha ali, o membro inferior inchado, né, bem edemaciado, até um aspecto brilhoso da pele, que a gente vê que está bem inchado. Doutora, por que normalmente são os membros inferiores que são os mais afetados com a celulite infecciosa? Isso, porque os membros inferiores é justamente as pernas, né, onde a gente tem um retorno venoso, já é um pouco mais difícil essa circulação do que em outras áreas do corpo. Então, se o retorno venoso já está dificultado, naturalmente ele já é um pouco, né, já tem um pouco mais de dificuldade. Imagina, então, num paciente que tem as varizes, né, que já tem essa insuficiência venosa periférica, né, que os vasos eles têm uma dificuldade em levar o sangue, né, e retornar esse sangue. Então, ali já está, o ambiente ali já tem um ambiente mais propício para a proliferação dessas bactérias, tá? E além do que também o próprio trauma. Então, o membro inferior está mais suscetível a trauma do que as outras áreas do corpo. Sim.
Pergunta chegando, Caio. A Laura do Guamá pergunta justamente se existem áreas do corpo que têm mais chances de desenvolver a celulite infecciosa. Sim, são os membros inferiores, como a gente vê nas imagens, são as pernas, né? Mas a gente pode ter em todas as áreas, tá? A face, pode ter outras áreas, pode. Nossa, na face? Pode. E é grave, inclusive, dependendo, né? Se for uma celulite de face, às vezes a gente até tem que internar esse paciente, ele vai ser internado, começar antibiótico na veia, e aí a gente avalia, né? Depende muito de cada caso, né? Mas a celulite facial é bem grave, né? Porque está muito perto aqui, né? Do sistema nervoso central, né? Com certeza. Então a gente tem mais cuidado. Você falava ainda há pouco que pessoas com diabetes têm a predisposição de desenvolver a celulite infecciosa. Que outros tipos de pessoas podem também ter essa predisponibilidade? Então, pessoas... A diabetes é uma doença, né, que vai diminuir mais o sistema imunológico, digamos assim, ele vai ficar mais suscetível se o diabetes está mal controlado. Então, por isso que a importância em tratar, né, o paciente que tem diabetes, ele fazer o tratamento adequado, que ele está suscetível a várias outras doenças. Então, o diabetes, né, o paciente que tem as varizes, né, naturalmente, se ele já tem as varizes, ele já tem mais chance de apresentar. Quem tem também fungo nos pés, que não trata, fungo nas unhas dos pés, isso é super importante. Às vezes a gente acha que o fungo nas unhas... E a frieira que a gente A frieira, pronto. A frieira, que é o intertrigo, né? Então, entre os dedinhos dos pés, às vezes a gente nem enxerga e fica ali convivendo numa boa. O próprio fungo das unhas, então a gente diz que são portas de entrada. O fungo ali, ele abre, provoca a lesão, né? Para poder a bactéria ascender na pele. E aí, perfil desse indivíduo que desenvolve a celulite, são mais homens ou mulheres? A gente tem ambos os sexos, tá? Ambos os sexos, eles vão ser afetados. E a faixa de idade, existe? Como a gente fala na celulite num perfil, né, de paciente que tem mais varizes, mais diabetes, né, sobrepeso, obesidade, então a gente fala que aquele paciente acima de 50, 60 anos de idade, ele está mais suscetível à celulite, mas também pode surgir em qualquer idade. Para quem já teve celulite infecciosa, mesmo com todo o tratamento feito, pode voltar a ter novamente? Pode, infelizmente sim. Nossa. Então, o paciente que já teve, ele já teve ali aquela lesão da pele, né? Já alterou, às vezes, né? Demorou o tratamento, então o tratamento foi muito prolongado, dependendo, às vezes, da bactéria. E aí, ele pode estar mais sujeito, sim, nesse membro, né? Porque eu estou falando aqui mais em perna, porque é o mais frequente acometer a perna. Ele pode ter uma recidiva, assim, do quadro. E aí, por isso, o importante é o acompanhamento, né? Com certeza. Pergunta chegando. A Júlia da Marambaia pergunta se a doença é contagiosa. A doença não é contagiosa, então, assim, o paciente, ele tá com a bactéria embaixo da pele. Ele não, né, ele não passa de pessoa para pessoa, não. Os sintomas de uma celulite desaparecem após alguns dias de tratamento com antibióticos ou o corpo continua reagindo mesmo com as bactérias mortas? Não, ele costuma, né, vai ter logo melhora da febre, daquele mal-estar geral, e ele os sintomas tendem a diminuir até sumir logo no início do tratamento, assim. Filhos de pessoas que têm celulite infecciosa tendem a desenvolver a doença? Não. Nesse caso, nenhuma relação? Não tem essa relação, não, de ser hereditário, né? Falando desse tipo da celulite infecciosa, não. Então, vamos novamente falar sobre o tratamento. Como é que normalmente é o indicativo de tratamento para a celulite infecciosa? E a outra pergunta é, existe algum grau mais leve ou mais alto, mais pesado, em que a indicação seja mais incisiva, mais complexa de tratamento? Então, em geral, se o paciente ele tem essa febre, mal-estar geral, vê ali que um lado da perna, na maioria das vezes é um lado, né? Por isso que a gente fala que ele é assimétrico, né? Porque não segue as duas pernas certinho. Tá ali com dor no local, febre, só de pegar dói, incomoda, tá vermelho, quente, alta temperatura também, que eu não havia falado, então ele sente um calor maior ali do local. Sentiu isso, procurar emergência e aí você vai ser passado por uma avaliação, né? E aí vai ver se, na maioria das vezes, o tratamento ele vai ser com antibióticos. Sim. Seja ele por via oral, pela boca, então é necessário só de passar não adianta, não, uma vez que é a celulite mesmo. Ou, se for um caso mais grave, às vezes pode ter o surgimento de bolhas nesse local. Depende também do tipo de paciente, às vezes é um paciente que está com a imunidade muito alterada, um paciente, né, que tem alguma doença que causa uma diminuição da imunidade, então a gente avalia, né, o estar geral desse paciente, às vezes precisa internar para fazer antibiótico na veia.
Tá? Então, tem esses dois tipos, assim. Então, na verdade, o que sempre na presença de uma celulite, uma suspeita, é procurar atendimento médico, tá? Porque tem que entrar, tem que fazer realmente a terapia com antibiótico. E aquilo que eu falei da celulite de face. Então, se tem esse naso, às vezes, é aqui próximo aos olhos, então, realmente, também a gente fala que tem uma maior gravidade, né? Do que uma celulite somente na perna. Em que momento ela leva o indivíduo a estar com risco de morte? Certo, então, se qualquer infecção bacteriana, né, na pele ou então em outras áreas do corpo, então esse indivíduo, se essa bactéria chega na circulação sanguínea, corre o risco dele desenvolver uma sepse. E a gente, claro que tem outros sintomas, outras vai entrar dentro da sepse, né? O paciente ele vai começar a cair a pressão, a ter uma pressão baixa, né? Pode ter outros sintomas, né? Ter uma confusão mental, pode diminuir a oxigenação. Então, a gente fala que se ele já está, né, com sintomas de sepse, que indica que tem uma infecção generalizada, que a celulite pode causar isso, seja ela na perna, seja ela na face, enfim, outras áreas, aí isso é grave realmente, e aí precisa ser muito mais incisivo e ser imediato. Digamos assim, o tratamento desse paciente que já se tornou séptico, você tem que ser muito mais rápido no tratamento. Vou ler aqui uma informação levantada pela produção. A causa da celulite não é plenamente conhecida e também é pouco estudada. Existem inúmeras suposições não comprovadas. Entre as causas, tem aqui hereditariedade. O fator genético é considerado importante. Problemas circulatórios, quando o sangue não flui bem, a drenagem das toxinas fica prejudicada e isso deixa o líquido que fica entre as células mais viscoso. Nesse papel aí da drenagem, pessoas que passam o dia inteiro trabalhando sentadas, sofrem a intercorrência de uma celulite infecciosa? Sim, essas pessoas acabam que, por fato de ficar muito tempo em pé, né, ou então ficam sentadas o tempo inteiro e não ficam mexendo os membros inferiores, né, elas podem estar mais sujeitas, sim, em virtude dessas outras coisas que eu falei, né, paciente diabético, enfim, sobrepeso, ter alguma lesão ali nos pés, né, aqui naquelas áreas, e aí acaba que a bactéria pode ascender na pele, né, e aí causar celulite infecciosa. Pronto, vou continuar aqui. Alterações hormonais também estão entre as causas. Níveis de estrogênio muito altos provocam disfunções no metabolismo que podem criar ou agravar a celulite. A pílula anticoncepcional também pode desencadear o problema, pois adiciona mais uma dose de hormônios circulando no organismo. Também é importante analisar o estilo de vida, pois má alimentação com excesso de açúcares e carboidratos, falta de atividade física, tensão emocional e excesso de toxinas no organismo contribuem para o aparecimento da celulite. Entre o tratamento, ou melhor, entre a prevenção, eu tenho beber uma grande quantidade de água diariamente para melhorar a circulação sanguínea, diminuir a ingestão de sódio, que pode causar retenção de líquidos, evitar alimentos gordurosos e muito doces, parar de fumar, praticar alguma atividade física. Isso irá melhorar a circulação sanguínea, além de reduzir a gordura corporal e diminuir as medidas, o que pode amenizar o problema. Doutora Eliana, tem algum perfil nas redes sociais onde você dê maiores informações com relação a essa celulite infecciosa? Sim, o meu perfil profissional é @DRA doutora Eliana com H, Eliana Góes, no Instagram e também no Facebook. Muito bom, muito obrigada pelos esclarecimentos. Foi Eu que agradeço. Fiquei surpresa, essa para mim é novidade, realmente. Vamos então, gente, a um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais Sem Censura Pará. Tô te esperando por aqui. Até já.